Convido para abrir a sua Bíblia no Evangelho conforme João nos escreveu. No capítulo 7, eu quero ler com os irmãos apenas o versículo de número 37. João 7, versículo 37. Passamos agora, queridos, para o nosso tempo de mensagem devocional. João 7, versículo 37. Palavra do Senhor no Evangelho, conforme João nos escreveu, capítulo 7, versículo 37, diz assim: No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nesse instante nós clamamos para que o Senhor fale aos nossos corações, que nós sejamos ministrados da Tua parte, Deus, e que graciosamente o Senhor opere em nós, para que com o coração disposto, com um sentimento disponível ao Senhor, nós possamos obedecer à Tua voz. Age, Deus, com graça sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, como eu disse antes, depois de mais de 1 ano e meio sem o nosso culto matinal, hoje nós temos a alegria de retornar. E por isso o texto que nós lemos é tão apropriado. De uma maneira bem simples, nada seria melhor do que retornarmos ouvindo o Senhor Jesus falando conosco: venham a mim. Venham a mim. E se você reparou bem nesse texto, você deve ter percebido que essa fala de Jesus não é simplesmente uma sugestão, não é verdade? Jesus não está dando uma dica ou então uma orientação. Jesus está nos dando uma ordem. Venha a mim. A questão, queridos, é: a quem Jesus está dando essa ordem? Eu acho que você vai concordar comigo que essa ordem é uma ordem dada a todos aqueles que têm sede, certo? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está nos dando uma ordem: venha a mim. A verdade, queridos, é que nós vivemos numa sociedade que tem muita dificuldade de simplesmente obedecer uma ordem, não é verdade? Às vezes lá em casa, eu fico irado, porque eu tenho que falar 2 ou 3 vezes a mesma coisa, até que os pequenos me ouçam e obedeçam. E às vezes não é sem perder a paciência. Mas isso não é verdade apenas a respeito dos meus filhos, espero que não, né? Eu espero que na sua casa seja um pouco assim também, tá? Para eu ter uma noção assim de normalidade, né? Para eu achar que lá em casa está tudo normal, né? Mas não é apenas com os meus filhos que as coisas são difíceis, que as ordens são difíceis de serem obedecidas. As pessoas dos nossos dias, do nosso tempo, têm a tendência de achar que toda ordem é opressiva, que as ordens violentam a liberdade, a autonomia das pessoas. No entanto, queridos, dê uma olhadinha na natureza da ordem de Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim. Imagine a seguinte situação. Você mora num apartamento baixinho, não tão alto, né? Não adianta ser o 14º andar como eu, mas imagina que você está ali no 2º ou 3º andar do seu prédio e, de repente,
uma tragédia acontece, seu prédio começa a pegar fogo. E você vai para a janela do seu prédio e começa a gritar por socorro, porque você tentou vencer as chamas, mas não conseguiu, e o seu único recurso é a sua janela. E você vai para a janela e começa a gritar: socorro, alguém me ajuda. Eu não consigo sair, e a única saída é a janela, mas é muito alto, socorro, alguém me ajuda. E de repente aparece um bombeiro na sua frente, em cima de uma escada, e ele diz para você: calma, se acalma, eu vou te ajudar, não se preocupe, eu vou segurar você, mas venha até mim. Você entende que o bombeiro não está te dando uma sugestão, não, né? Ele não está te dando uma dica, nenhuma orientação, ele está te dando uma ordem. Venha até mim. Deixa eu te perguntar, ninguém no mundo ia achar que essa ordem é opressora, não é verdade? Ninguém ia achar, ia dizer que o bombeiro está privando você da sua liberdade, da sua autonomia, ao te dar essa ordem: vem até mim, estende suas mãos aqui que eu vou te pegar, eu vou te segurar. O bombeiro não está tirando, violando a sua liberdade, a sua autonomia, eu tenho certeza que não. E nós, queridos, poderíamos dizer o mesmo a respeito de uma equipe de resgate que, ao encontrar uma pessoa sofrendo de desidratação no deserto, ordena a ela: beba essa água. A ordem de Jesus para nós tem o mesmo sentido, queridos. Você tem sede? Você está com sede? Então, venha a mim e beba. Agora perceba que essa ordem de Jesus é muito semelhante com outras ordens que Jesus dá ao longo dos relatos do Evangelho. Você está cansado e sobrecarregado? Venha a mim e eu te aliviarei. Você tem fome espiritual? Então venha a mim e você nunca mais terá fome. Ordens, queridos, que demandam a nossa obediência, mas ordens que de maneira nenhuma seriam difíceis de obedecermos. Ordens que nenhum de nós acharia que são ordens opressivas, ou então que violam a nossa liberdade ou a nossa autonomia, mas ordens que são resultado da graça de Deus em nosso favor, com os braços estendidos de Cristo na nossa direção, dizendo: venha a mim. Acontece que você deve estar se perguntando aí assim: pastor, mas se essa ordem é uma ordem tão boa, então por que as pessoas não se aproximam de Jesus? Porque não são tantas pessoas ou todas as pessoas que simplesmente obedecem essa ordem? E a resposta, queridos, é muito simples. É porque essas pessoas não querem. As pessoas não se aproximam de Jesus porque elas se recusam a depender de Jesus para ver a sua sede aliviada, a sua carência atendida. Se você preferir, eu posso dizer isso de outra forma. A verdade é que as pessoas estão tão escravizadas pelo seu próprio pecado, de tal forma que elas não conseguem nem ao menos perceber que estão morrendo de sede.
As pessoas nem ao menos conseguem perceber a necessidade que tem de Jesus. Mas deixa eu te falar, isso também era verdade a nosso respeito, não é verdade? Isso também acontecia conosco, irmãos. O apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. No entanto,